Estamos ao vivo. Fala pessoal, tudo bem? Paulo Amorim aqui. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Hoje é a aula de número 14. Aula de número 14, estamos já na reta final para o nosso programa, né? Faltam o quê? 7, né? São 7 aulas que faltam, 7 temas, entrando já no mundo do coaching e depois falar de mindset, mas enfim, ainda no esquema da PNL, da linguística. Tô aqui hoje para falar com vocês sobre o poder das histórias, tá legal? Quero falar sobre o poder das histórias. Um segundinho que eu quero tentar melhorar a iluminação disso daqui. Tô num lugar um pouquinho mais improvisado hoje, tentando mudar para cá. Legal, então, só dar um minutinho o pessoal chegar enquanto eu falo, então, para quem está assistindo aqui. Se você está vendo isso aqui pelo Instagram gravado, e isso daqui é mais uma live, mais um vídeo, que é uma aula para um programa de desenvolvimento pessoal a jato. Se você quer se desenvolver pessoalmente, se você quer participar desse programa, se você quer entrar e fazer parte do nosso grupo, então é um grupo do WhatsApp que é grátis e você pode entrar se você quiser. Para você entrar nesse grupo, você só precisa entrar aqui no nosso perfil do Instagram, clicar lá no link que tem para você fazer parte do grupo no WhatsApp. Então aproveita e segue a gente aqui que a gente está sempre colocando conteúdo legal para vocês, tá bom? E também, se você está vendo isso aqui pelo YouTube depois, estou tentando arrumar a luz aqui. Então, se você está vendo isso daqui pelo YouTube depois também, aqui embaixo na descrição vai ter o link para você fazer parte do grupo. E aí entra lá no grupo, nesse grupo do WhatsApp, a gente discute coisas, a gente fala sobre os temas, a gente fala sobre os assuntos que a gente conversou, que a gente discutiu aqui, tá legal? E hoje então, o pessoal tá entrando, acho que já deu 3 minutinhos aqui. Quem não assistiu agora, pega depois no meio, não tem problema. Então, hoje a gente vai falar sobre o poder das histórias. Qual que é o poder da história? Né? Eu estou falando de histórias hipnóticas. Agora, por que eu estou falando de histórias hipnóticas? Porque histórias têm poder. Né? A história tem o poder de carregar as pessoas junto, de gerar imaginação, de colocar ideia na cabeça das pessoas. Quando eu falo de histórias hipnóticas, a gente pode muito bem considerar como se fossem histórias que a gente vê nos filmes. Né? Quando a gente vê um filme, a gente muitas vezes fica ali tão imerso naquele filme, naquele mundo, que aquilo começa a ser verdade pra gente. Aliás, esse é um dos preceitos da hipnose, quando você se permite, né? Quando você está lá imerso no filme, você se permite entrar naquele filme cada vez mais, você começa a sentir o que está passando no filme. Você cria empatia pelo personagem do filme a ponto de você sentir o que está acontecendo lá naquele filme. E você é como se estivesse dentro do filme, como se você fizesse parte daquele universo, daquele mundo, daquele filme. Quando acontece alguma coisa dentro do filme, né, se você está lá conectado com o herói e o herói passa por alguma dificuldade, alguma coisa assim, você vai lá e vibra junto, se ele consegue, se ele tem uma vitória, você vai lá e vence junto. Tanto que é uma das recomendações assim, de vários gurus do desenvolvimento pessoal, que você assista a filmes que tenham relação com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu objetivo de vitória. Tá legal? As pessoas têm muita tendência, tipo, eu tô me sentindo meio mal, eu quero ver um filme bem assim, dor de cotovelo, pra ficar mal mesmo, pra acabar comigo, pra chorar pra caramba, né? Terminou o relacionamento, vou ver agora aquelas comédias românticas, aquelas coisas bem pesadas assim, que é pra se sentir bem mal mesmo, né? Então, isso é não recomendado exatamente o contrário, que de repente você tá lá se sentindo mal, você fala, poxa, eu queria me sentir bem, o que eu posso assistir? Vai ver um filme de superação, vai ver um filme de comédia, um filme que seja legal, que seja inteligente, que é alguma coisa que vai te colocar pra cima, te colocar pra frente, né? Se de repente você tá se achando meio, não sei, perdedor na vida, se você tá achando que você não tá indo muito bem, vai assistir um filme de superação, vai assistir Em Busca da Felicidade lá com o Will Smith, vai assistir agora, tem um filme ótimo que tá no Netflix, que é um menino que capturou o vento, alguma coisa assim, um menino que colheu o vento, eu não lembro como é que ficou a tradução em português, mas era The Boy Who Harvested the Wind, alguma coisa assim. É um filme fantástico de superação, tem um filme que chama Spare Parts também, que é muito bom, que é um filme mexicano,
Tem alguns filmes assim que inspiram você, que te mostram caminhos, que te dão ideias, que mostram que as coisas, que tudo é capaz, né? Que tudo pode acontecer. E aí eu recomendo então que você veja esse tipo de filme, porque é o poder que uma história tem, tá legal? Então pensa nisso, as histórias têm muito poder. E uma história bem contada, ela leva a pessoa junto, ela leva o ouvinte junto para onde quiser, para onde você estiver contando. Se você, né, se for você contando, né, uma história bem contada, ela leva o ouvinte para onde a história estiver indo e coloca no ouvinte ideias na cabeça, né? Pensa por exemplo, aquele filme Inception, né, o filme A Origem. É um filme que eles entram no sonho e plantam uma ideia. Eles falam no filme, né? Uma ideia implantada na cabeça é muito mais poderosa que qualquer arma, alguma coisa assim. Porque a ideia vai crescer, você coloca uma ideia, ela vai crescer. E muitos filmes existem para isso, para dar insights, para dar ideias. O filme não é simplesmente entretenimento. As histórias não são simplesmente entretenimento, as histórias conectam, né? Os personagens das histórias conectam, fazem a pessoa se perguntar, se perceber, ver o que está acontecendo com ela. E isso tem tudo a ver com a parte da hipnose, por isso que eu falei de histórias hipnóticas. Quando a pessoa está assistindo um filme, ela não está muito preocupada com o que está acontecendo, ela não se sente ameaçada por um filme, né? Lei do engano, a pessoa está lá assistindo novela, ela não se sente ameaçada pela novela, mas aí de repente a novela joga a marca de sabão em pó na cara dela para ela comprar. Mas tudo bem, tudo bem. Mas o que importa é que a pessoa não se sente ameaçada, então ela não levanta um senso crítico que vai proteger ela daquela novela, daquele filme, daquela situação. Mas ainda assim, e por ela não levantar um senso crítico, ela acaba se permitindo sentir mais, criar uma empatia e ir cada vez mais fundo naquela história, naquele mundo. E isso você pode fazer também, né? Eu estou falando de filme, estou falando como as pessoas reagem a filme, mas acontece que as pessoas reagem da mesma forma com histórias contadas, né? Se você pega uma criança, por exemplo, criança que deixa o senso crítico sempre muito rebaixado, nem desenvolveu ainda o senso crítico e adora ouvir história para dormir, é porque ela está alimentando a cabeça dela com aquela história, ela está vivendo aquela história e antes de dormir ela quer uma boa aventura. E aí quando você senta para contar a história para ela, é claro que você não vai contar a história de qualquer jeito. Pensa como é que você conta a história para uma criança, você quer enriquecer, você vê que a criança está lá empolgada, você coloca mais coisa na história, você, né, cresce junto na história. E isso tem a ver com o jeito de contar a história, que é uma coisa extremamente importante, é um ponto da comunicação que é extremamente importante. A gente fala de história como se fosse só romances de livros, né, como se fossem histórias fictícias de livro, mas na verdade histórias estão presentes em todos os momentos. Se você chegou atrasado no trabalho e foi contar para o seu chefe o porquê que você chegou atrasado, porque o ônibus furou o pneu, porque aconteceu mais alguma coisa, porque a gata deu cria em casa, porque o cachorro comeu a lição de casa e então, enfim, seja lá o que for, o que você vai contar é uma história, né? Quando você vai explicar para alguém o que é que você vende, é uma história. Qual que é o produto que você oferece, o que é que você faz, quem é você, né? Se você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, se você vai se apresentar para alguém, você está contando uma história, certo? E essa história, ela pode ser xoxa, sem graça, ou ela pode ser muito legal. Mas aí, qual que é a diferença? O que é que você acha que faz com que uma história seja sem graça ou seja muito legal, né? E até para os meus mentorados aqui, que fica a dica, porque é extremamente importante. Na verdade, vocês já sabem disso, mas é extremamente importante a contação de histórias durante a terapia. Saber contar bem uma história, saber conduzir uma história é extremamente importante dentro de um processo terapêutico. Você não importa a técnica que você usa, a técnica não é só técnica, a técnica é comunicação. Terapia tem muito a ver com comunicação. E seja como for, isso soma, na verdade, tudo que a gente já viu, né, sobre gatilhos mentais, linguagem corporal, expressão facial, sobre o modelo da mente, como que se comporta a pessoa, como que funciona internamente, o que ela tem de representação, sobre o que você está contando, sobre a história que você está contando, sobre, enfim, o que ela já acreditava naquilo, ou o que você está colocando novo aí para ela. Tudo isso vem com uma carga gigante, que é como um caminhão trazendo, enfim, histórias, né? Um caminhão trazendo um monte de emoção para ela, e ela pula nesse caminhão e vai junto. Basicamente é isso.
E então quando a gente conta uma boa história, a pessoa conecta nessa história e a comunicação flui muito mais fácil. E se você não fala, se você não falou nada aqui, porque ninguém falou nada aqui, então se você não sabe qual que é a grande diferença de uma coisa para outra, eu digo a grande diferença é emoção, basicamente. Mas ok, e aí, como é que eu gero emoção? Vamos chorar no meio da história e tá gerando emoção? Não. Vamos contar de um drama no meio da história e isso vai gerar emoção? Também não vai. O que vai gerar a emoção é o que a gente já sabe através do modelo da mente. O que gera emoção são os estímulos sensoriais, são exatamente a experiência da pessoa, tá? Então, quando a gente fala sobre a história, mas dá um jeito de conectar a pessoa naquela história, e a gente faz isso através dos estímulos sensoriais, a pessoa começa então a viver aquela história que você está contando. Tá? Isso é uma das grandes técnicas para você poder se comunicar melhor com as pessoas. Quando você vai falar alguma coisa, você não contar uma história xoxa do tipo: ah, eu tava vindo pra cá e aí caiu um meteoro, desceu uns alienígenas e tal, mas e aí, o que tá acontecendo aqui? Né? Você não vai falar uma coisa dessas, né? Quando você vai contar alguma coisa, você conta uma coisa... né? Ainda mais, imagina você contando um caso pros seus amigos, né? Imagina aqueles pescadores contando aquelas histórias, como eles atraem as pessoas, atraem o público, são carismáticos. Contar histórias é uma grande parte do carisma, né? Saber contar história, por exemplo, é o que faz a diferença para comediantes de stand-up, por exemplo, para quem faz textos de comédia, porque os detalhes da história trazem a pessoa. E aí, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é você se atentar aos detalhes. Mas não é qualquer detalhe, não adianta você falar: ah, eu vim pra cá e passou uma moto. A moto era uma moto, sei lá, uma Honda qualquer coisa, amarela, com rodas de tal tamanho e um pneu levemente gasto. E tinha um símbolo, e tinha não sei o que lá, e quem estava dirigindo tinha uma tatuagem, um capacete vermelho, uma roupa. Não, esse tipo de detalhe acaba sendo maçante e chato, ninguém quer saber tanto detalhe assim. Aliás, as pessoas não querem saber detalhes sobre a história, as pessoas querem saber detalhes sobre você que está contando a história. A história muitas vezes pouco importa, o que importa é o que você sentiu e o que você tem para trazer de experiência dessa história. Porque você contando, a pessoa se conecta com você, e quando ela se conecta com você, você está dando para ela uma experiência, que é a sua experiência com aquela história, mas você está passando para ela, para que ela tenha essa experiência também. Tá legal? Então, por exemplo, quando vai falar, vamos dizer que você vai sentar com uma criança e contar sobre a Chapeuzinho Vermelho. Ou melhor, vamos dizer que você vai contar uma história sua, né? Vamos dizer que você foi ao parque correr e você vai contar isso para alguém. Você pode chegar para a pessoa e falar: bom, eu fui no parque, corri e é isso, foi legal. Né? Você pode até incrementar um pouco mais. Hoje à noite eu fui no parque, corri e tava gostoso. Foi legal, foi bacana, cansei. E foi isso. Né? Isso aí, se você quiser acabar com o assunto logo. Agora, digamos que é alguém interessante que você vai contar e você quer que esse assunto dure mais tempo, você quer que essa história seja mais interessante e traga as pessoas para perto. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar dos estímulos que você passou e da sua experiência sensorial e até emocional sobre tudo que aconteceu. Então, você não vai começar, na verdade, nem no parque, você vai começar antes. O que aconteceu antes de você ir pro parque? Né? Eu tava em casa e eu sabia que eu ia ter que sair, só que começou a garoar e putz, deu aquele friozinho e eu comecei a ouvir o barulho da chuva, tava no sofá, no barulho da chuva, aquele friozinho, comecei a sentir aquela preguiça, aquela vontade de ficar ali, mas aí eu falei não porque tô gordinho e eu tenho que ir, eu tenho que fazer exercício, eu me comprometi comigo mesmo que eu ia fazer isso, e aí na hora que eu saí nem tava mais chovendo, tava aquele cheirinho de chuva, né, aquela coisinha gostosa, mas não tava nem chovendo, tava fresco, falei, legal, é agora que eu vou, e aí saí andando pra ir até o parque, e aí fui andando até o parque, fui passando por umas pessoas na rua, já tava lá motivado e tal, então já dando boa noite pra um, boa noite pra outro, né, aí passam uns carros com som alto e tal, o pessoal saindo pra festa sexta-feira à noite e tal, e eu lá pro parque, vou pro parque. Né, passei por um barzinho, todo mundo lá conversando, aquele monte de barulho, de cerveja, som, o som, né, alto, o pessoal dançando, cantando, conversando, e eu passei lá no meio e ouvindo aqueles copos batendo e tal, continuei indo pro parque. E aí eu fui no meu caminho pro parque, chegando perto do parque, comecei a sentir aquele cheiro já de mato, né,
aquela tranquilidade maior, não tinha mais aquele monte de gente comemorando. E aí quando você chega no parque, parece que a energia já muda, sabe? Você sabe como é que é, né? Quando você vai no parque, imagina você no parque, e aí você vê aquele monte de gente correndo, passa gente para um lado, passa gente para o outro, o pessoal fazendo exercício, parece que você entra numa academia gigante, é um outro mundo, um mundo com muito mais energia, com o pessoal fazendo muito mais coisa ali, e você se sente mais motivado para fazer coisas. Então eu comecei a andar no parque, né, para dar uma aquecida, e aí comecei a correr. E aí conforme eu comecei a correr no parque, eu fui, né, ouvindo meus passos, e aí passava pessoas, passava gente ouvindo música, de repente até senti que tinha alguém atrás de mim, eu falei, nossa, será que eu tô sendo perseguido, né? Comecei a andar mais devagar e parece que o passo também foi diminuindo, comecei a ficar meio cabreiro, falei, peraí, o que é isso aqui, né? Aí falei, vou parar um pouquinho, descansar, comecei a andar, né? E aí eu vi que a pessoa também atrás foi reduzindo o passo e tal, eu falei, pô, o que tá acontecendo aqui? Tá estranho isso, né? Parei pra tomar água, mas aí eu vi que era só uma tiazinha que tava atrás de mim, uma velhinha, e tava correndo mais do que eu, né? Deve ter uns 80 anos, tava lá correndo mais do que eu, né? Se foi embora, correu, e também depois eu continuei, fui lá, aquele pássaros cantando, mesmo que já era noite, tinha pássaro cantando, tinha aquele cheiro da chuvinha da chuva que tinha caído, né? Deixou o mato molhado, super gostoso, super fresco, tranquilo. Aí já voltei para casa, né? Quando comecei a voltar para casa, já voltei revigorado, passei de novo no lugar, não tava nem ligando mais. Já voltei cheio de energia aqui para vir fazer essa live, e essa história poderia ser verdade, ia ser muito legal se tivesse ido no parque correr, mas eu não fui. Mas perceba como toda essa história que eu cortei aqui, ela poderia seguir por muito tempo ainda, se de repente dentro do parque eu tivesse visto um passarinho caído no chão. Isso poderia se estender por mais umas 2 horas, contando cada detalhe, como que eu me senti, como que foi cada coisa que aconteceu, qual foi o som que fez, qual foi o cheiro que tinha, ou como que eu vi, como que era o brilho e a cor e a emoção que aquilo despertava em mim. E tudo isso começa a conectar com a pessoa que está te vendo, e a pessoa começa a sentir tudo isso. E quanto mais energia e emoção você coloca, mais a pessoa sente também toda essa energia, toda essa emoção que você está colocando, se conecta com isso e vive isso junto com você, vive a sua experiência junto com você. E esse é o poder de uma história bem contada. Isso é uma história hipnótica. Isso é uma história que vai conduzir a pessoa através de um mundo junto com você, através das suas experiências. E talvez até com essa minha historinha, você que nem gosta de ir no parque, ou você que quer ir para o parque e estava faltando motivação, talvez com isso você tenha já criado na sua cabeça a motivação para ir para lá, porque você começou a perceber a energia que tem no parque e perceber como não é tão difícil assim, e como é gostoso, e que correr é legal, e que, enfim, você começa a perceber essas coisas na sua cabeça porque você foi criando e se colocando na situação. E aí, quando você se coloca na situação, você começa a imaginar o que você faria, e isso já é metade do caminho para você fazer. Tá legal? Então, saber contar a história é muito legal, é especial e é essencial se você quiser se comunicar de uma forma mais efetiva, se você quiser se comunicar com as pessoas, contar coisas e ser diferente, vamos dizer assim, né? Liga isso com a live que eu fiz hoje à tarde, na verdade, né? Que foi ontem, mas hoje à tarde, falando sobre primeiras impressões, porque se você chega numa roda de amigos e você vai contar alguma coisa, você conta com uma riqueza maior de experiência, então você acaba ganhando pontos, vamos dizer assim, como a pessoa comunicativa, como a pessoa que gerou um estado emocional legal na galera. Então, também cuidado, né, para você não chegar e contar com detalhes de experiência sobre a tragédia que você viu no Datena, porque isso ninguém quer saber. Mas você pode chegar e contar com detalhes de experiência alguma coisa muito legal, alguma coisa muito positiva, e as pessoas vão se conectar com aquilo e vão querer saber mais e vão perguntar mais. E para você contar esse tipo de coisa, para você gerar esse tipo de coisa, o grande segredo, a grande sacada da coisa é exatamente você se utilizar dos sistemas de recepção sensorial, né? Para você se utilizar do quê? Da visão, do olfato, do tato, do paladar e de todo o emocional e da sua experiência. Você não vai contar simplesmente que você foi à praia, mas você vai falar como é que estava a praia, que a areia estava quente ou estava fria, que estava ventando, que estava chovendo, ou que estava muito sol, ou então quando você entrou na água, qual que era a cor da água, e qual que era o cheiro da água, qual que era o som da água, qual que era a temperatura da água, e como é que aquilo fez você se sentir. Porque quando você fala isso para a pessoa, você está se abrindo, você está abrindo o seu livro
para a pessoa poder ler, para a pessoa entender quem é você. E aí você fala para a pessoa como é que você se sentiu com aquela água que estava meio morna, quer dizer, estava gelada, fresca, não estava morna, mas estava fresca, com aquela areia muito quente que quando você saiu da areia e foi para a água deu um alívio em você e espalhou um relaxamento pelo seu corpo inteiro que permitiu que você andasse por essa praia depois, durante um tempo, um passo depois do outro, andando calmamente. E aí você pode se imaginar na praia andando calmamente, com aquela onda batendo, fazendo aquele som. Foi assim que foi quando eu fui para a praia. E aí tinha aquele som das ondas batendo na minha direita, e na direita as ondas estouravam, e vinha aquela onda e lavava o pé, que já estava ficando quente de novo por causa da areia, e eu pude caminhar e caminhar, um pé depois do outro, um pé depois do outro, um pé depois do outro, e isso foi me relaxando cada vez mais, foi relaxando o meu corpo cada vez mais, foi me deixando cada vez mais feliz de estar naquele lugar, foi me fazendo ver cada vez mais que vale a pena estar nesses lugares, que vale a pena aproveitar cada momento, cada lugar que a gente está. Fez eu olhar para cima, ver aquele sol batendo, os pássaros voando, de repente eu ouvi as crianças correndo e brincando em volta de mim. E tudo isso foi me mostrando como tudo é tão especial, como um pé depois do outro me fazia relaxar e descansar cada vez mais. E você que está ouvindo isso, provavelmente já está relaxando só de ouvir isso. Você está se colocando num estado de relaxamento, você está se colocando em um estado onde você está imaginando toda essa cena, e a não ser que você tenha fobia de praia, você se permitiu sim dar uma relaxada, porque você se conectou com a cena. E eu ainda coloquei sugestões embutidas aí no meio, e isso é uma hipnose conversacional, é a gente começar a conduzir um processo de hipnose e que funciona muito bem até dentro da terapia. Na verdade, isso é uma boa parte do que a gente faz na terapia de impacto, a gente usa seja lá qual for a técnica, e a gente usa muito de hipnose conversacional porque é um caminho fácil e muito eficiente para gerar transformação na pessoa. É basicamente isso que eu tinha para falar sobre histórias, porque a grande parte disso agora é treino e prática. Eu quero que vocês peguem um livro, que seja um livro infantil, um conto infantil, e comecem e contem para alguém ou conta para você mesmo esse conto. Pega, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, pega uma história qualquer, o Lobo Mau e os Três Porquinhos, e conta isso com riqueza de detalhes. Tá? Isso vai te ajudar a contar uma boa história. Inventa, cria, faça ser mais interessante, faça ser mais divertido. Quando você for falar do Chapeuzinho Vermelho, não começa dentro da floresta com ela carregando doces e cantando, começa na história que ela tem, sobre como ela gosta da avó, como os doces que a mãe faz são os mais gostosos e os preferidos da avó, o que faz com que a avó dela adore aqueles doces e vale a pena ela fazer toda essa cruzada que ela faz, todo esse caminho que ela faz para poder levar esses doces para a vovozinha que tanto gosta. E isso pode começar inclusive contando sobre como estava fazendo sol naquele dia, quando o Chapeuzinho Vermelho resolveu levar os doces para a vovozinha, né? E aí quando você começa assim, você já começa a criar um cenário. Tem até um comercial, na verdade, sobre cursos, né, de um curso de escrita, assim, de uma escritora, que ela fala, nossa, tem alguém mandando spam aqui no chat, cara chato, que ela fala, a gente pode começar a contar de um outro jeito. A gente pode começar falando o seguinte: era noite dentro do lobo. E isso muda tudo. Então percebe como só um jeito diferente de falar. A gente tá falando de Chapeuzinho Vermelho, mas não tá mais falando da Chapeuzinho, mas sim de toda a situação que acontece dentro do lobo mau para ele ser daquele jeito e como isso vai desdobrando para dentro, para cima de uma história muito mais fantástica do que o padrão que a gente está acostumado a contar. Então percebe como isso muda, e eu quero então passar o desafio para vocês de fazerem isso, de escolherem contos infantis ou histórias curtas que vocês já conheçam, historinhas, para contar isso de um jeito completamente diferente, de um jeito mais rico, de um jeito sensorial, de um jeito com experiências, né? Porque quando você faz isso, as pessoas se conectam mais. Quando você passa a experiência, as pessoas se conectam muito mais. E isso vai ser muito mais eficiente, isso vai ser muito mais bacana, isso vai ser muito mais interessante para você e para quem está assistindo.
Você vai se emocionar com a sua história e as pessoas vão se emocionar também com a sua história e vão estar com você dentro dessa história. Tá legal? É basicamente isso, não tenho muito mais para falar, na verdade teria muito mais para falar e prática sobre isso e jeitos para a gente fazer, praticar, se apresentar, contar a própria história de maneiras diferentes, mas isso não dá para fazer aqui, isso vai ficar para presencial, quem for fazer quem quiser eventualmente fazer o curso de comunicação presencial vai ficar para lá, porque aqui não vai dar tempo de fazer isso, mas de qualquer forma, pratica isso, faz isso, aplica isso que você vai ver como isso vai mudar muito a sua comunicação. A sua comunicação, o jeito que as pessoas te ouvem, a atenção que você ganha com relação a isso. Tá legal? Então, se você tiver algum comentário, alguma coisa que não seja um spam em inglês aqui, pode falar seu comentário, pode colocar sua dúvida, sua pergunta aqui. Oi, quem está chegando agora, infelizmente estamos terminando e eu só vou dar uns anúncios finais aqui, porque se você está vendo esse vídeo agora ao vivo, então você vai poder ver esse vídeo inteiro, já que eu vou colocar aqui no Instagram. Mas se você quiser fazer parte do grupo e não fizer parte do nosso grupo, ainda um grupo de desenvolvimento pessoal a jato, que é esse programa de 21 aulas que eu estou fazendo. Hoje é a aula de número 14, então se você quiser ver os outros vídeos, quiser fazer parte do grupo, entra lá, tá na nossa descrição aqui do Casulo no Instagram, entra lá no nosso perfil e clica lá no link para fazer parte do grupo. E se você estiver vendo isso daqui depois, já no YouTube, saiba que se você não sabe ainda, que tem uma playlist com todos os vídeos no canal do Casulo, e aqui embaixo vai ter na descrição do vídeo vai ter um link para você clicar e aí fazer parte do nosso grupo, tá legal? Então assista esse vídeo, assista os vídeos anteriores, entra lá no grupo, comenta, compartilha de repente uma história, vocês lá no grupo, não todo mundo, enfim, se você quiser compartilhar uma história, um detalhe diferente, uma maneira de você expressar uma experiência, pode colocar lá no grupo e a gente comenta, a gente fala a respeito, tira a dúvida lá, vai ser legal pra caramba, vai lá e comenta sobre se você gostou ou não, o que podia ser melhor, o que podia ser diferente. E é isso, daqui a pouco eu vou colocar um post aqui no Instagram sobre essa live, e aí você pode usar esse post para marcar as pessoas que você quiser que tenham esse conteúdo também, para você quiser que vejam esse conteúdo, tá legal? Porque eu acho que todo mundo merece, é um conteúdo gratuito, é um conteúdo interessante para que todo mundo possa se desenvolver pessoalmente, né? Para que todo mundo possa alcançar o seu próximo passo, para que todo mundo possa ser melhor e mais feliz, tá legal? Então é isso, 30 minutinhos aqui de live, acho que já deu. Muitíssimo obrigado pela participação de todos, amo demais todos vocês. Grande beijo, grande abraço. Amanhã estamos aqui de volta para falar mais sobre desenvolvimento pessoal. O tema eu vou colocar lá no grupo, amanhã cedo, amanhã meio-dia, não sei, amanhã eu vou colocar o tema lá no grupo. Mas eu já adianto que vou começar a entrar na área de coaching. Se você não sabe direito sobre coaching, se você quiser saber, se você quiser se desenvolver um pouco na área de coaching, entender como funciona, o que é e de onde que veio e como é que faz e para onde que vai, enfim, esteja amanhã, porque eu vou falar sobre coaching, vou entrar no mundo de coaching, que vai ser a nossa reta final. Na verdade, depois a gente vai passar para mindset, mas o coaching vai ser a reta final de técnicas e estudos aprofundados sobre desenvolvimento pessoal, legal? Então se você está gostando, comenta lá no grupo. Se você não está gostando, também comenta lá no grupo. E é isso, amanhã estamos aqui de volta, 10 horas da noite, com mais uma live, mais uma aula. Muito obrigado pela participação de todo mundo, muito obrigado pelo carinho. E é isso, grande abraço, grande beijo, até amanhã e tchau!